Bem, olá, sou eu de novo por aqui. Hoje é dia 17 de janeiro do ano de 2026 e hoje é sábado. E o que vocês veem no início, essencialmente, é a demonstração para vocês de todos os tipos de ferramentas que os russos têm à sua disposição. E vou falar um pouco sobre algumas coisas que vocês viram lá, por exemplo, coisas da natureza das armas de ataque à distância, como o monochrome, que essa é uma história completamente diferente. Mas, vamos começar com aquilo que você viu no início, a situação com a infraestrutura industrial, se quiser, e usinas de energia, das quais, na verdade, o ministro da energia da Ucrânia hoje diz que não há uma única usina termoelétrica, uma instalação de geração, que não tenha sido atingida. E isso nos traz, sabe, vamos revisitar o passado e quero explicar a vocês por que muitas pessoas ainda continuam a se preocupar que, de alguma forma, aqueles ingênuos, sabe, russos, estúpidos, eles ainda acreditam que nós, sabe, para todas aquelas, sabe, as bobagens da União Europeia e eles serão enganados de novo e coisas desse tipo, sabe? Então, obviamente, nós entendemos que Vladimir Putin é um muito ingênuo, sabe, um benfeitor que não entende absolutamente nada sobre o mundo que o cerca, e todas aquelas estruturas analíticas, que na verdade são as melhores do mundo, como o SVR e todo o aparato analítico ou o Estado-Maior, eles também são pessoas bastante ingênuas, eles não compreendem absolutamente nada. Então a realidade é, no entanto, esta. Vamos para o ano de 2022. E esta é a Maria Zakharova. E a Maria Zakharova está aqui enquanto ela lembra a OTAN algo sobre a verdadeira natureza da OTAN e o que eles realmente fazem. Isto é 30 de novembro de 2022. E é tão válido quanto envelheceu, como um bom vinho, aplica-se imediatamente. E também, como você mesmo viu, isso se relaciona ao fato de que agora, bem, basicamente a Ucrânia ficou, ou o que sobrou da Ucrânia, ficou sem as usinas de energia e não será restaurado. Porque essa é uma questão completamente à parte. No entanto, vamos começar aqui com 30 de novembro. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, fez questão de lembrar a autoridades ocidentais as palavras do ex-porta-voz da OTAN, Jamie Shea, que na época justificou os ataques direcionados contra a infraestrutura da Iugoslávia. Vocês se recordam? Em 1999, aquilo foi denominado o estupro coletivo da Iugoslávia, que na realidade era a Sérvia. Em consequência das ações das forças aliadas, a população civil ficou sem eletricidade e água. Bem, aqui está, Alexei Fred, o secretário-geral da OTAN, Stoltenberg, o chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell, e a Casa Branca formam a memória. Ela escreveu em seu canal do Telegram e citou um ex-representante da aliança em 25 de maio de 1999. Lembre-se, Stoltenberg naquela época já era o secretário-geral da OTAN. Ao responder à pergunta sobre por que a OTAN privava os moradores do país de eletricidade e abastecimento de água, ele respondeu que não se importava com o problema do povo sérvio. Jamie Shea enfatizou que as autoridades iugoslavas precisavam aceitar as condições da Aliança do Norte, Atlântico, bloco para que a destruição da infraestrutura fosse interrompida. Essa aproxima isso. Se Milosevic realmente quer que seus cidadãos tenham água e eletricidade, tudo o que ele precisa fazer é aceitar as condições da OTAN. E nós vamos parar esta campanha. Até que ele o faça, nós continuaremos a atacar alvos que fornecem eletricidade ao seu exército, citou Zakharova, referindo-se a um ex-oficial da aliança. Bem, não se trata apenas disso. Nós também temos uma variedade de coisas que, claro, a internet é uma coisa muito peculiar. E não é só a mídia ocidental ou analistas ocidentais que seguem a mídia russa e tudo o que os russos publicam por lá. Pois bem, os russos recordam agora que esta conferência de imprensa específica foi removida do site da NATO. E sim, não conseguem encontrar esta página. Está com um erro 404, como a Ucrânia. E essa é, na verdade, basicamente uma captura de ecrã do que foi dito por Jamie Shea. E isso é basicamente, bem, o satanismo puro e simples, porque, obviamente, a pequena Iugoslávia não podia, não tinha realmente chance de se opor a isso. Naquela época, eles pensavam que eram tão poderosos, sabe? E mesmo assim, os iugoslavos, ou sérvios principalmente, deram-lhes uma lição.
Bem, eles basicamente desmistificaram toda essa mitologia sobre os stealths e todos aqueles, sabe, F-117, Black Hawks e coisas do tipo. Foi um choque. Eles pensavam que eram simplesmente sabe, invencíveis, mas a realidade é, se você se lembra bem, esta campanha de 79 dias na Rússia. Sim, a Rússia de Yeltsin, ajudando a atrair a Sérvia, a antiga Iugoslávia, se assim preferir, é que como dizer educadamente? Eles estavam morrendo de medo da operação terrestre. E claro que se lembram do caso em que, depois de o seu chamado acordo de paz ter sido concluído, e obviamente pró-ocidentais, por assim dizer, sabe, basicamente traidores na Sérvia chegaram ao poder. Bem, quando o exército iugoslavo, naquela época, ou o exército sérvio, que se tornou durante este estupro coletivo, começou a se retirar de suas, você sabe, essencialmente posições, foi quando todos ficaram surpresos, porque o Pentágono estava dizendo que sim, o exército sérvio foi absolutamente destruído em pedacinhos. Bem, adivinha? Eles sofreram perdas mínimas e, sim, teria sido uma experiência muito ruim para a OTAN se decidissem fazer a sua, sabe, operação terrestre. E a verdade é que mesmo hoje eles têm medo. Mas o ponto é que o que se vê no início e o que se percebe como a guerra está agora sendo levada a um grande número de casas em Kiev. E agora eles estão trazendo essencialmente seus fogões antigos, sabe, os anos 1900, mais especificamente, o início dos anos 1900. Pois é, são bons fogões, aliás, né? E assim, eles vão usar lenha e provavelmente algum tipo de instalações de aquecimento que estão a abrir. E o senhor Klitschko já está, sabe, em confronto com o senhor Zelensky, quando ele sugere aos moradores de Kiev que simplesmente deixem a cidade. Vão para o campo, e é lá que eles provavelmente irão conseguir encontrar algum tipo de calor, de aconchego. E o clima na Ucrânia não está a colaborar de forma alguma. Está bastante frio, com temperaturas que chegam a ser congelantes, e isso vai continuar. Enquanto isso, essa é a resposta da Zakharova e dos russos a esta, sabe, OTAN que se pretende moralista e moral. Eles estavam fazendo isso, e é isso que eles fazem. Eles atacam civis. Os russos não bombardeiam prédios de apartamentos civis nem matam civis, mas eles atacam a sua infraestrutura energética e industrial que está, bem, simplesmente destruída. E assim, vai continuar. E o que eu quero vos mostrar é isto. Como a famosa Dnipropetrovsk-Yuzhmash, da qual ainda esperamos as fotos desta coisa. Desta vez, as fotos, alegadas fotos de satélite, não se engane. Não posso garantir a autenticidade dessas coisas, mas parecem legítimas. Esta é a sua, ou aquela famosa, Bem, uma instalação de compressão e distribuição de gás em Stry, antes que uma das ogivas do senhor Oreshnik a visitasse. E depois, como vocês mesmos podem constatar, ele simplesmente desapareceu. E o que muitas pessoas ainda não conseguem entender, e eu gostaria, na verdade, de remetê-los ao artigo do senhor Mikhailovich, nosso conhecido em comum, que escreveu sobre Oreshnik. E acredite-me, Mike Mikhailovich tem um histórico, ele é o oficial de defesa aérea e com uma séria sabe, formação, e ele é um oficial militar, e então ele tem essencialmente os meios para falar sobre isso, embora eu tenha que corrigi-lo. O Oreshnik pode realmente carregar seus explosivos, não sabemos se carregou desta vez, provavelmente sim. Explosivos convencionais, para além das suas ogivas nucleares. E mesmo poderiam ter sido inertes, mas podem carregar altos explosivos, e quem sabe qual é a sua composição química, ou basicamente a estrutura desses explosivos. E, para que entenda, pode não ter sido necessariamente as ogivas inertes, mas mesmo que fossem ogivas inertes, é bastante absolutamente assombroso. E tenha em mente, esta é a instalação de compressão e distribuição de gás de Stry, sem a qual, obviamente, os 320 quilômetros quadrados de armazenamento de gás não podem operar. Foi perfurada. Houve muitos danos.
Mas como você mesmo pode ver, como eu já havia dito, a própria instalação deles já não existe e Mikhailovich descreve esta situação. É assim, mais uma correção. Ou o Rubesh, não é bem o Rubesh. É baseado na combinação de vários sistemas de entrega, incluindo o Rubesh, mas obviamente o principal é o que o Oreshnik carrega como suas ogivas e como ele pode fazer coisas que o Rubesh não conseguia, por exemplo. E claro, sabemos que é o estas armas hipersônicas, elas manobram em gamas de elevação que são praticamente inatingíveis. Eles não conseguem controlá-las, não conseguem desenvolver uma solução de tiro em qualquer complexo de defesa aérea. Na OTAN é que eles realmente não conseguem desenvolver uma solução de tiro contra praticamente nenhuma arma russa moderna, hipersónica e supersónica de alta velocidade, armas. E, como resultado, temos agora essa representação do que havia acontecido. E, como Mike Mikhailovich explica, há todos os outros, por assim dizer, fatores de impacto, além do, obviamente, enorme cinético. E ele está dizendo, você sabe que o próprio Vladimir Putin afirmou que há essencialmente as ogivas de Oreshek, no momento da penetração, elas têm sua temperatura de até 5.000 graus Celsius. Está acima de 45 graus Celsius. É essencialmente próximo da temperatura da superfície do Sol. Então, uma vez que isso aconteça, estamos, obviamente, a olhar para uma física completamente diferente em termos do impacto, em termos dos fatores de anulação desta arma. E sim, é plasma, é física que só o diabo sabe e só podemos especular. Eu consigo falar com quem sabe disso e falei, mas, de novo, mesmo essas pessoas, elas, como você pode imaginar, mantêm a boca fechada, sabe, para não revelar muito. Mas o ponto é que é uma arma absolutamente aterrorizante. E não se esqueça de outro fator. É como, sabe, quando há uma explosão nuclear, há todos os tipos de fatores de impacto ou basicamente fatores de anulação, se quiser, dessa explosão. Obviamente, o clarão de luz, que pode ser horrendo e ser, dependendo, sabe, ele basicamente brilha por uma fração de segundo como vários sóis juntos, sabe? Ou outras coisas, sabe? A onda de choque, a radiação, obviamente, e coisas do tipo. Qualquer arma possui todos esses tipos de fatores como estes, e como já dissemos, obviamente, pulso eletromagnético e coisas do gênero, mas o Oreshek provavelmente fornece várias dessas coisas, e não se esqueçam bem da outra coisa que é o terremoto. E é isso que Mike Mikhailovich descreve lá, é um som crepitante, e é provavelmente o que aconteceu com a Yuzhmash. É por isso que eles não querem mais mostrar aquelas fotos, porque não é o facto de ter explodido de alguma forma e basicamente destruído a Yuzhmash em Dnipropetrovsk. Não. O facto é que quando penetrou especialmente o solo e penetrou vários andares abaixo que foram projetados para resistir à explosão nuclear aérea na escala de 100 quilotons, ou se quiser, ou na faixa de quilotons, ou como tudo terminou com um grande terremoto. As pessoas ao redor das casas dos blocos de apartamentos que ficavam a vários quilómetros de Yuzhmash quando o impacto ocorreu. Estávamos falando sobre o tremor de toda basicamente comunidade. E algumas pessoas disseram que havia rachaduras em seus muito resistentes blocos de apartamentos de construção soviética. Então, isso já te diz alguma coisa. Então, o que acontece é que algo que não é derrubado por fatores tão importantes como um terremoto e basicamente o abalo no solo, é o que, na verdade, acaba por destruir o que quer que reste dessas instalações em Yuzhmash, e, como você mesmo pode ver, nestes três pontos de distribuição de gás, centros. Então, é isto que está a acontecer. E como já viu, muitas pessoas estão de facto muito preocupadas com o que se passa. E agora quero mostrar-lhe algo quando você olha intensamente para um dos seus drones, assim. E chegaremos à nossa linha de frente. Em breve, você vê de repente se os russos fizeram a foto. Este é um dos chamados drones, que provavelmente não é um drone, é um míssil de cruzeiro de baixa velocidade, se quiser. E as pessoas disseram, é o novo tipo de gerânio, que é o deles. Jó.
Propulsão a jato. É bem provável que não seja gerânio. Chama-se monocromático. E como podem constatar por si mesmos, este é o seu, é alimentado pelo mesmo tipo de jato que está a impulsionar poderosos mísseis de cruzeiro nos seus, como o X-101 ou o KH-101, que são armas aterrorizantes. E como você mesmo pode ver, este objeto se parece exatamente com isso. E ele tem as asas dobráveis. Sim, as asas dobráveis. E outra característica importante é que ele é furtivo e é transportado pelo Su-57 em seus pontos de fixação externos. Pontos duros. E sim, é bastante difícil de detectar. E, no entanto, aquele especificamente, nesta ocasião, quando foi abatido, muito provavelmente por algum piloto ou algo do tipo, foi o que destruiu mais um HIMARS, que eles tentaram desesperadamente esconder na linha de contato de combate. E podemos, então, passar agora para a nossa situação com a deles, na linha de frente, se quiser. Vamos começar com aquilo que fazemos habitualmente. É o bem procedimento padrão. É o sim, está a começar. Aqui está, é para hoje. Como você mesmo pode constatar, sim, a Ucrânia continua a lançar todo tipo de drones, principalmente contra alvos civis. E tudo isso é feito com basicamente a bênção de seus curadores do MI6 e da CIA. E sim, mas essencialmente o que está acontecendo lá, a cada dia, como eu já repeti, e agora vou continuar a repetir que os russos aniquilam essencialmente o equivalente a uma brigada inteira do efetivo de combate das Forças Armadas da Ucrânia. Os ucranianos estão mentindo tanto que, sim, deixe-me mostrar novamente o que está acontecendo, especialmente depois de Oreshek, porque esses imbecis da mídia ocidental, bem, eles são cretinos, basicamente. Pessoas normais não trabalham na mídia, em geral. Então, eles são, obviamente, muito mal educados. E os ucranianos, estavam mostrando a eles todo tipo de coisas. Você se lembra? Eu mostrei a você o seu chamado válvula a vácuo de algo que eles acreditam que você pode fazer. Como o Mac, 1011, mas tanto faz, sabe? A CNN, eles são uns cretinos lá, basicamente. Mas aqui está, eles também mostraram algo para o Berços lá. Eles mostraram... Os ucranianos mostraram isso a outras pessoas da mídia ocidental que estão Bem, sim, uns imbecis. E eles afirmaram que isso pertencia a Rashna. O que eles exibiram aqui é, na verdade, a portinhola do forno deles, do forno doméstico, que foi fabricada pela renomada fábrica Putilov, lá em 1906. 1906. A portinhola deste forno. Mas, sim, um puro, essencialmente, o sonho molhado ucraniano e da OTAN. Faz parte do Eurishna. Sim, eles estão a dizer que as pessoas são estúpidas, partes da população, das massas. Aplica-se em todo o lado, Estados Unidos, Rússia e, sabe, principalmente na Europa. Eles são estúpidos, não se enganem, né? No sentido de que não se importam e não conseguem, sabe, distinguir lixo de porcaria. Mas o ponto é que este é o nível da propaganda da OTAN, desesperada como está, e isto está precisamente conectado com esta situação tática e operacional que se desenvolve na linha de contato de combate. E, claro que eles precisam mentir, obviamente. Mas aqui temos uma situação de veras interessante. Se formos agora ter com os nossos bons amigos Coronel Popov e Marat Khairulin, como podem ver, este é o desenvolvimento em Zaporizhia, eixo operacional. E já percebem onde tudo isto vai dar. Porque se olharem atentamente para Orikov, que está agora a ser cercada e vai cair, muito em breve. Há uma frente muito ativa e os russos estão chegando a Zaporizhia. Para as pessoas que conseguem visualizar este mapa tático, aqui vocês conseguem ter uma ideia da sua escala. Aqui está a representação interessante no mapa físico real de Zaporizhia. Por que por que isso importa? Aqui está. Como você mesmo pode ver, Zaporizhia, e eu faço questão de sublinhar para vocês, Orikhiv, sim, está praticamente nos planos, mas o que realmente importa, para além da óbvia travessia russa de todos os tipos de rios menores ali, não é muito, é uma área bem aberta lá.
E uma vez que Zaporozhye é conquistada, claro que o que você obtém imediatamente? Sim, você consegue o controle total dos fortes ou das pontes e de todo o rio de Dnieper. E de repente, se você observar intensivamente, é por isso que Kherson agora não está mais no foco. Quer dizer, os russos fazem algumas ações táticas lá, mas os russos não estão tomando Kherson agora, não porque não possam, mas porque não há necessidade de fazer isso. Porque uma vez que você está em Zaporizhia, como você pode ver por si mesmo, você pode começar a se mover ao longo do rio de Dnieper e de repente você tem basicamente um golpe duplo, que são, claro, Kherson e Mykolaiv. E esta é essencialmente a conclusão. Eu penso, e novamente, isto é especulação por parte até de militares e especialmente de pessoas que estão muito mais acima em termos de patente e bem, de compreensão da guerra terrestre, como o Coronel Popov, por exemplo, e outros amigos meus, que sim, pode ser o golpe duplo. E isso é simplesmente, eu diria, absolutamente, quer dizer, intolerável. É uma OTAN dolorosa, que, claro, foi derrotada, e isso nos leva a coisas realmente bizarras, e essas coisas bizarras, e isso basicamente nos remonta às coisas que eu mencionei no começo daquele vídeo, é que o senhor Stoltenberg, sim, lembra? Ex-secretário-geral. Sim. Então ele fala sobre não posso prometer que os EUA permanecerão na OTAN. O ex-secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que não pode prometer que os EUA permanecerão no bloco em uma entrevista recente ao Der Spiegel. Ele acrescentou que os países europeus devem levar Washington a sério quando diz que quer tomar a Groenlândia. Bem, nós sabemos disso e, de novo, é o que ele precisa entender, que sim, a Europa não importa. Stoltenberg saudou a resposta europeia, apontando para declarações conjuntas de países nórdicos, Alemanha e outros estados europeus, que enviaram cerca de 15 militares e 2 F-35s da Dinamarca. Uau! Então, e apoiando Copenhaga e reafirmando que a Groenlândia faz parte do reino da Dinamarca, ele acrescentou que respeitar a soberania dos aliados da NATO é essencial. Então, sim, é o mesmo de sempre. Mas houve uma admissão muito interessante, do senhor Stoltenberg. Isto é, meu Deus, eu nem consigo enfatizar o suficiente o quão estúpido é o que eles estão a fazer. Lembram-se de repente do Merz, da Meloni, de todo o tipo do Macron, todos eles dizem que, sim, precisamos falar com a Rússia. Bem, então o Stoltenberg, sabem, o que vai ainda mais longe em termos das intenções dele? Aquela de que, sim, a Rússia é nossa vizinha, precisamos conversar com o vizinho. Sim, Vladimir Putin faz declarações dessa natureza de que, sim, a Rússia está sempre pronta para conversar, o que muitas pessoas não entendem. E elas continuam, continuamente ignorando, no entanto, aquela ressalva importante que Vladimir Putin faz. E isso, também, sabe, se aplica a todo tipo de gente que, por exemplo, diz, Vladimir Putin declarou que ele quer conversar com a Europa. Ele disse, mas ele nunca afirmou que realmente queria. Ele declarou que a Rússia está pronta, o que ele esteve o tempo todo desde o início desta calamidade para o Ocidente combinado. Não, mas o ponto crucial, o que realmente importa aqui é este. Quando Vladimir Putin o acrescenta constantemente, mas o que as pessoas continuam a ignorar. Mas essa é a base. Ele disse, só vamos conversar quando houver um diálogo que seja mutuamente respeitoso, sabe? E a Rússia for tratada como um igual, né? E esse é o ponto-chave que muitas pessoas, infelizmente, não conseguem entender. Putin não é estúpido. Ele é ele é o maior estadista deste século. E ele sabe que a Europa não pode fazer isso. E como resultado, lembre-se de que, sim, toda essa confusão com Trump e o plano de que os russos iriam parar suas atividades de combate e tudo mais, não envelheceu muito bem, certo? Então, e é exatamente aí que reside a questão. Ele tem plena consciência de que eles não são capazes de fazer isso. Mas ele deseja que eles rastejem de volta para a Rússia e que voltem a escutar as condições. E as condições são simples. E podemos sentar aqui e discutir se é realista neste momento, em termos de a NATO deles voltar às fronteiras de, 1991, que é a causa raiz de que os russos falam sem parar.
Mas o ponto é, podemos afirmar agora que a OTAN está morta. Sempre foi um tigre de papel na realidade. Não conseguiria lutar uma guerra real nem mesmo no auge, sabe? Ou no pico do poderio militar e industrial dos Equesiriwa e da Europa. No final, você se lembra que eu estava te contando, eles sabiam que os soviéticos, por exemplo, aquele que era o único grupo de tropas da União Soviética naquela época na Europa Oriental, que estava principalmente estacionado na antiga República Democrática Alemã, que hoje é a Alemanha, apenas a Alemanha. Eles poderiam romper até o Reno em cerca de 25 dias. Então, eles usariam o que sabiam que teriam que usar. Eles estariam montando essa armadilha nuclear como pensavam, não que os soviéticos não soubessem disso. Eles, obviamente, sabiam. E então eles vão explodir. Eles vão se tornar nucleares e será o fim, porque, obviamente, não conseguiriam lutar contra isso, nem mesmo então. Agora, quer dizer, é simplesmente ridículo. Então, temos toda essa, por assim dizer, sabe, coleção de nexos que se desenrola, e árvores de decisão para os russos, porque eles precisam lidar com aqueles idiotas da União Europeia que estão sendo pressionados por Trump. E, bem, obviamente o senhor Tolstói, o tataraneto o gênio russo, e, sabe, o Liev Tolstói, ele falou sobre isso. Ele disse, certo, se o Trump quiser pegar isso, sabe, a Groenlândia e tudo mais, ok, vamos resolver o resto em relação a toda a Ucrânia, e vamos acabar com isso, você tem que levar isso a sério vindo do Peter Tolstói, porque ele é o cara que está por dentro de tudo, ele é o senador e há muitas outras coisas por trás dele, então, é o que temos em termos dessa, sabe, dessa situação se desenvolvendo a tal ponto que podemos afirmar agora que a OTAN está essencialmente morta. E porque como as pessoas dizem, o que é a OTAN? A OTAN são ponto final. Sempre fomos nós. E agora temos toda esta questão política a debater isto. Sabe de uma coisa? Os líderes europeus, eles simplesmente não são líderes. Starmers, Macrons, Merces, todos os Melones são todos uma piada. Eles são basicamente, como o senhor Medvedev corretamente afirmou, eles são não entidades, são covardes e agora tentam desesperadamente encontrar uma saída para a situação com a Groenlândia, que os Estados Unidos provavelmente conseguirão. Mas o principal já aconteceu. Eles foram desmascarados como nulos. Militarmente, eles são uma piada. E podem negociar entre si o que quiserem, juntamente com seus, obviamente, com os Estados Unidos. Mas como você já deve ter percebido, né, os russos não se importam de forma alguma, eles não dão a mínima, porque os Estados Unidos podem proclamar o que quiserem e os russos não precisam da Groenlândia. É isso que muitas pessoas não conseguem entender. Não vou entrar na questão da Venezuela, porque embora saibamos que há manifestações constantes lá e coisas dessa natureza, também vimos que o senhor Ratcliffe, o diretor da CIA, visitando o novo presidente da Venezuela, mas não sou especialista como já afirmei muitas vezes na região, e por isso vou deixar para as pessoas que realmente entendem o que está a acontecer lá. Mas, evidentemente, há alguns problemas lá para os Estados Unidos também. Mas a Groenlândia está em cima da mesa e está a ser preparada como almoço. E, algumas pessoas dizem que o Canadá é o próximo. Bem, eu não sei, quer dizer... Isso é provavelmente a ponte longe demais até para mim, mas definitivamente a Groenlândia, eu espero, como muitas pessoas já afirmaram, que até o fim do mandato de Trump, a Groenlândia estará sob o controle total dos Estados Unidos. E acredite-me, há muitas pessoas, inuitas, nativos, groenlandeses, que se lembram agora da Dinamarca, por exemplo, do programa de esterilização deles. O que, claro, recentemente a Dinamarca ofereceu, sabe, todo tipo de desculpas e lamentações sobre isso, mas eles estavam fazendo isso com os inuites, sabe? Então, bem, quem sabe? Algumas pessoas dizem que o Trump prometeu, tipo, $1 milhão para cada nativo, sabe, residente da Groenlândia. Estou perguntando para um amigo que me perguntou se há alguma forma de conseguir os residentes na Groenlândia agora? Não? Piscar. Então é isso, então temos que esperar para ver. E
Então, em conclusão, como podem ver por si próprios, a Noruega e a Dinamarca, eles enviaram estes homens para ajudar os groenlandeses a defender-se contra o... Estados Unidos. Estou sendo irônico, claro. Vocês reconhecem esses caras. Então, as pessoas que estão a par, elas sabem quem são essas pessoas. E, bem, o que é que eu posso dizer? A situação ucraniana está tão desesperada que agora temos até a Euronews a dizer que alguns sistemas de defesa aérea fornecidos pelo Ocidente na Ucrânia estão sem munição num momento crítico, diz Zelensky. E ele exige que eles os enviem... mas, sabe, a Europa tem que enviar a Zelensky todo tipo de... o que quer que lhes tenha sobrado nos seus armazéns para a sua defesa aérea. Pessoal, se vocês virem, na verdade, o número de complexos de defesa aérea destruídos pelos russos, isso é uma censura de verdade. E, claro, há muita gente revoltada na das forças aéreas da OTAN que ainda continua a viver neste universo alternativo e a dizer que, nós não vemos a defesa aérea russa força aérea. Bem, pessoal, ela está lá, e é algo enorme, e tem o ritmo operacional que nenhum país da OTAN, incluindo os Estados Unidos, é capaz de sustentar, ponto final. Mas eles ainda acreditam nesses contos de fadas. Mas o que é que eu posso dizer? Quer dizer, esta é a situação que temos para hoje, ou para o dia 17 de janeiro, e, claro, a boa notícia é que agora sabemos que Vladimir Putin conversou com o senhor Netanyahu. Ele falou com o senhor Pezeshkian do Irã e falou com outras pessoas. E adivinhem só, o Trump, como vocês sabem, Trump obviamente orquestrou tudo. Então ele precisa do Prêmio Nobel da Paz. Por favor, alguém dê a ele o Prêmio Nobel da Paz por alguma coisa, um prêmio por alguma coisa. Mas, obviamente, não foi estabelecido um acordo entre Israel e o Irã para que não se atacassem mutuamente. E, de repente, o senhor... Trump afirma que, sim, eu decidi não bombardear o Irã. Certo? Ótimo. Então sim, que ele receba o crédito por isso. Mas a realidade é que é bom que, por enquanto, a situação com o Irã esteja, bem, de certa forma, um pouco sob controle e o papel da Rússia esteja agora sendo abertamente declarado, o que é muito importante. Mas, como sempre, os russos não serão creditados e todos continuarão a exigir que a Rússia venha libertá-los, porque estão sempre insatisfeitos com descontentes com o facto de que, de alguma forma, a Rússia não corresponde às suas expectativas e ideias sobre como deveriam viver. Mas, como repeti novamente, uma vez vou repetir de novo. A Rússia não deve nada a ninguém, a Rússia age por conta própria e, Vladimir Putin e todo o escalão político-militar superior da Rússia tem apenas os interesses russos em mente.